O deputado federal Eduardo Bolsonaro está sendo cogitado pelo presidente para ser o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Eu vou confessar a vocês, meus amigos, que a princípio isso aí não me despertou muita coisa. Eu só comecei a analisar a situação porque eu percebi que deu um boom muito grande, né? Isso gerou uma repercussão muito grande. Como qualquer decisão que o Bolsonaro vá tomar, a mídia decide fazer um grande estardalhaço, mas dessa vez não foi apenas a esquerda que começou, digamos assim, a chiar sobre isso. A direita também começou a questionar essa decisão do Bolsonaro, se seria a melhor coisa, enfim. Para mim isso pode ser dividido em duas partes, a maneira como nós iremos analisar essa questão. Eu sei que você provavelmente já viu muita gente falando sobre esse assunto, mas eu acredito que eu vou trazer uma visão aqui que muita gente não passou para você. Vamos lá. Eu posso dividir isso em duas partes. Primeiro, se a gente concorda ou não, se é nepotismo ou não, se há algum problema do Eduardo Bolsonaro por ser filho do presidente ser indicado a esse cargo, essa é a primeira parte. E a segunda parte é se realmente faz sentido você colocar o deputado federal mais votado do Brasil lá na embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que teoricamente teria menos importância do que o cargo de deputado dele. Com relação ao nepotismo, eu acho isso assim de uma palhaçada absurda. Porque as pessoas que criaram essa lei, essa imposição, né, foi para que você não pudesse favorecer aquelas pessoas que estão próximas a você. Ah, meu Deus do céu, eu tenho aqui um filho que ele tá encostado aqui no sofá o dia todo, não faz nada, não sabe fazer nada, não sabe fazer uma tomada, não sabe fazer um feijão. Vou colocar ele aqui nesse carguinho aqui e vou falar que ele tem a capacidade técnica, ele vai ter um salário de 9 mil conto, pronto. Deixei meu filho num bem bom. O nepotismo ele foi criado para esse tipo de coisa. Ele foi para impedir que determinados cargos técnicos não fossem ocupados por pessoas que não são qualificadas. Não é que é moralmente errado você indicar alguém da sua família para um cargo ao qual você é responsável. O problema é que geram dúvidas que talvez aquela pessoa não seja qualificada para o cargo. Mas a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tem todas as qualificações possíveis. Tanto que ele tem as qualificações possíveis que o único argumento que a esquerda arranjou para dizer que ele não poderia ser indicado foram memes. O Eduardo Bolsonaro chegou a mencionar numa live que já fritou hambúrguer nos Estados Unidos e eles estavam colocando que essa era a principal característica do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador dos Estados Unidos. Aí ficaram zoando por aí, olha só que ridículo, quer fazer o Eduardo Bolsonaro embaixador e tal, tal, tal. Ficou nesse nível. Então, o cara fala diversas línguas, já foi elogiado pelo presidente Trump, parece que é amigo dos filhos do Trump. Então, se a gente precisa, se tem alguém que poderia estreitar essa relação entre Brasil e Estados Unidos, seria o Eduardo Bolsonaro. Eu realmente não consigo imaginar alguém aqui tão bem qualificado para esse cargo quanto o Eduardo Bolsonaro. E daí nós podemos entrar no mérito aqui de qual é exatamente a importância. Meu amigo, se você não consegue perceber a importância do cargo que faz a relação direta com a maior potência do mundo, meu amigo, tem alguma coisa errada com você. No mínimo, você tem que saber que esse é um cargo importantíssimo. O que nos leva à segunda parte do problema, se vale realmente a pena colocar o Eduardo Bolsonaro lá. Os argumentos que eu vi da galera da direita, como por exemplo, o Nando Moura e o Olavo de Carvalho, que são duas pessoas que eu admiro bastante, mas que eu discordo nessa questão. Pelo que eu vi dos argumentos deles, eles estavam usando o argumento de que o Eduardo Bolsonaro, foi eleito pelo povo, o deputado federal mais votado do Brasil, para lutar pelo Brasil ali na Câmara dos Deputados. Então esse é o dever dele, ele tem que ficar ali até o final, é mais aquela questão de ética, sabe? Ah não, se a gente votou em você para você ficar aí, então você tem que ficar aí. Mas eu fico me perguntando aqui, meu amigo, eu falei para vocês que eu iria acompanhar essas sessões da reforma da Previdência, né? Enquanto eu estou fazendo alguma coisa, seja cozinhando, eu estou ali acompanhando também a votação lá da reforma da Previdência, o parecer dos deputados, as manifestações deles, é realmente um saco ouvir aquele Paulo Pimenta falando, ouvir Benedita da Silva falando, mas eu estou fazendo isso, eu não sei até quando eu vou aguentar, pelo menos a gente teve um recessozinho aí, até agosto. Mas o que eu ficava vendo era praticamente todas as figuras carimbadas da esquerda subindo à tribuna para falar
contra a reforma da Previdência para ficar destilando mentiras, falando que viúva iria receber menos do que um salário mínimo, que eles iriam ficar desamparados, que os pobres iriam bancar a Previdência e os ricos e os bancos iriam se dar bem. Eram coisas nesses níveis assim. Só que eu não via os deputados do PSL se manifestando. Quando eu via alguns se manifestando, era o Alexandre Frota para falar alguma coisinha assim e tal, e acabou. Porque o pensamento que ficou ali é que a votação tinha que ser agilizada. Então todo mundo que queria a aprovação da reforma da Previdência não deveria se manifestar. Mas daí o que parece para as pessoas que estão vendo ali a sessão da Câmara dos Deputados? É que os deputados de direita estão caladinhos porque sabem que estão fazendo besteira e os deputados da esquerda lutando a favor do povo. Daí eu fico me perguntando, pô, o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer naquele meio ali? Ele tem que ir junto com o balaio, tem que ir junto ali com o partido na estratégia que o partido adotou de não se manifestar para não atrasar mais ainda a reforma da Previdência. O que o Eduardo Bolsonaro vai fazer ali na Câmara dos Deputados, meu Deus do céu, que qualquer outro não poderia fazer? Faz alguma diferença ele ter, sei lá, 30 vezes mais votos, por exemplo, do que um Ivan Valente da vida? Ele tem, sei lá, 1.800.000 votos. Tem deputado do PSOL ali que teve 50 mil votos. Faz alguma diferença ele ter essa quantidade absurda de votos a mais? Não vale nada. Ele tem exatamente o mesmo peso que um deputado que teve 50 mil votos. Quando você assiste essas sessões da Câmara dos Deputados, você vê a impotência de uma pessoa só dentro daquela Câmara. Uma pessoa só não vai fazer a menor diferença. Você faz a diferença, assim, de uma maneira geral. Então, se o Eduardo Bolsonaro tem esse poder aí, essa influência com entidades estrangeiras, né, digamos assim, estamos nos referindo aos Estados Unidos, por que não deixar ele para lá, onde com certeza ele poderia ser aproveitado ao máximo? Ah, não, eu votei nele para ele ficar na Câmara dos Deputados. Você votou nele para o seu país melhorar. Se ele ir para a Embaixada dos Estados Unidos é melhorar o país, você não iria gostar disso? Por favor, pensa só um pouquinho. Nós, eleitores, que decidimos se a gente realmente libera ele para ele ir para a Embaixada dos Estados Unidos ou não. O que os eleitores estão dizendo é que querem que ele fique na Câmara dos Deputados. E o que eu estou dizendo é que isso é completamente irrelevante. Não faz sentido manter o Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Tanto que foi cogitado, antes do Bolsonaro ser eleito, que ele iria indicar pelo menos um dos filhos para cargos dos ministérios. Que aí sim você pode fazer realmente um trabalho grandioso, como o Sérgio Moro e o Paulo Guedes estão fazendo. Diversos outros ministros também. Aí sim você poderia pegar o Eduardo Bolsonaro e aproveitar o potencial dele ao máximo. Mas ali na Câmara dos Deputados, como mais um só, tendo que ficar ouvindo ladainha de Alexandre Frota, eu sinceramente acho uma burrice tremenda deixar o Eduardo Bolsonaro ou qualquer filho do presidente ali no Legislativo, que é onde eles não têm tanta voz. Eles são apenas mais um. O poder de influência que eles têm, por serem filhos do presidente, não vão ser bem aproveitados ali no Congresso Nacional, infelizmente. Então, eu sou completamente a favor do Eduardo Bolsonaro virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não sei o que vai acontecer, não sei se isso vai rolar mesmo, mas particularmente eu sou a favor disso por achar que ele está sendo subaproveitado ali na Câmara dos Deputados. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.